Continuando aqui o primeiro vídeo lá, não enche o saco. Bora falar aqui. Ó, é, fiquei sabendo de uns casos aí, casos tenebrosos, sabe? Da CCA, CCB, CCA, CCB, essas coisas todas. É o seguinte, alguns, não todos, né? Mas alguns casos confirmados, o ancião da CCA falou. O ancião da CCA falou. Casos confirmados de que alguns ex saíram da CCB. Veja a coisa como é. Vê só o rei da glória, o dinheiro, operando no meio do povo. Alguns que saíram da CCB, levado pelo o tal dos dissidentes lá. Eu nem vou falar o nome do sujeito, sabe? Nem vou falar o nome do sujeito. Tem até repugna, para não botar bom, alguns levados, que nem cordeiro ao matadouro, levados por esses dissidentes da Jandira, que foram para a CCA. Sabe o que eles fizeram? Eles eram CCB, Congregação Cristã no Brasil. Aí saíram da CCB levados para lá, chegaram lá, batizaram de novo. Batizaram de novo. Ou seja, anularam o batismo da CCB. E chegaram lá, batizaram de novo na CCA. Agora eu te pergunto, essa turma que batizou, você vê só, o que é que um sujeito, o que é que um sujeito só não faz o estrago que faz, né? O sujeito seduziu, persuadiu, levou o povo da congregação que está no Brasil para a CCA. Aí esse pessoal que batizou lá na CCA de novo. E se eles quiserem voltar para a CCB, vai valer o qual batismo? Vai valer o da CCB ou da CCA? Ou vai voltar para a CCB batizado de novo? Não vai, né? Já batizou uma vez? Batizou na CCB, saiu da CCB, foi para a CCA, batizou na CCA. E se eles quiserem voltar, vai ficar com... Qual é o que vai valer? Dizem o ancião da CCA que eles que o Ministério da CCA não incentivou. Não incentivou. Agora, esses pessoal que batizaram lá de novo, já estão questionando, né? Já vão questionar. Já vão questionar o Ministério do CCB se pode voltar. Mas pode voltar com qual batismo? Vai batizar de novo? Ou vai fingir que o batismo da CCA não é nada, porque já disseram que é apóstata mesmo? Aí vai ficar valendo o batismo da CCB? Sabe? Lembre-se de uma coisa. Aqui, como eles próprios falam, dos tais conselhos apostólicos, lembre-se de uma coisa, o Tiago aqui, na carta de Tiago, ele diz que o batismo é um só. Que o batismo é um só. Está escrito aqui, há um só batismo e uma só fé. Está escrito aqui, um só batismo e uma só fé. Você vê como é a coisa, né? Você vê quando sai. É por isso que... E aí o que pode acontecer? O que pode acontecer é que pessoas podem processar. É por isso que cada administração tem advogado, departamento jurídico. Lógico, fica fazendo coisas de si mesmo, da carne, aí dá tropeço. Dá tropeço, desses problemas todos aí. Sabe? Então, porque a CCB nunca aceitou o batismo de outra igreja, né? Nunca aceitou. E aí o sujeito sai da CCB, vai para a CCA, chega lá, batizou na CCB, saiu da CCB, vai para a CCA, batizou lá e aí vai voltar. Aceita? Aceita ou não aceita? Com a palavra, os mais de 20 mil bastardos, 20.700 bastardos do ministério. É por isso que esses bastardos, mais de 20 mil bastardos do ministério, 20.700, mais de 20.700, né? Eles têm que ficar se reunindo todo dia para resolver causas que os próprios bastardos
causaram. Você entendeu? Os bastardos do ministério, eles causam os problemas, depois eles ficam se reunindo para tentar resolver os problemas que eles mesmos causaram. Incrível, né? É a extrema corrupção, como diz o apóstolo Paulo. A extrema corrupção é o rei da glória, o dinheiro. Sabe? Como é a palavra? É conchavo político, é interesse pessoal, é disputa de poder, é dinheiro, sabe? É vanglória própria, sabe? É cada um quer. Então, eles mesmos causam as desgraças e depois fica se reunindo para resolver as coisas. Esse problema aí, depois ainda quer transformar isso como obra de Deus. Isso é obra do Rei da Glória, do Rei da Terra, do Rei das Trevas. O dinheiro e a cobiça e a soberba e o eu, querendo ser rei, cada um querendo ser cacique de índio. E o gado, vários puxa-saco que estão na coleira, ainda fica defendendo esses bastardos. Ó, se você tiver mais de 20 anos na congregação, você vai lembrar de um ensinamento que dizia que o comodatário só podia morar 5 anos na igreja. Sabe? Por que eles criaram o comodatário na igreja? Para ajudar. É porque eles criam com as intenções malignas. Eles criam as coisas, não é para ajudar quem precisa. No fundo, eles querem botar um amigo, um parente. Sabe? Eles não criam as coisas para ajudar pobre. Eles querem ajudar pobre. Quer ajudar pobre dando um sapatinho velho e roupa velha. E uma mísera cesta básica. Quando eles criaram esse negócio do comodatário morar na igreja, criaram isso por 5 anos. Porque na malícia deles, 5 anos dá para a pessoa se ajeitar, comprar um terreninho e depois fazer um barraco lá, né? Só que eu não sei na sua cidade, mas eu conheço muitos casos que quem morava que era comodatário da igreja, era genro do cooperador, era filho do ancião. Eu mesmo conheço uns 3. Eu conheço um comodatário que era cooperador da igreja e ele tinha casa própria. Ah, você não acredita, né? Ah, vai se lascar, rapaz. Tá aqui o documento, Você acredita aqui, tá aqui o documento, tá aqui as provas. Ah, vá tomar no rabo, rapaz. Oxe. Lá no interior de São Paulo morava. O sujeito era cooperador, tinha casa própria e morava na igreja. Comodatário. Outro, o filho do ancião, era comodatário da igreja, da central. E olha, 5 anos que nada, que 5 anos. O outro, o cooperador, o genro dele, a filha dele, que era casada com músico, morava na igreja. E tinha carro. Quem era comodatário não podia ter carro, porque o ministério dizia, quando o ministério criou esse ensinamento, ele dizia, se você não tem casa, vai ter carro. Então não pode morar na igreja. Ixi, todo esse pessoal tinha carro. A filha do cooperador que casou com música tinha carro. E era comodatário da igreja. Aí depois saiu, entrou o filho do ancião. Aí ficou 2 filhos do ancião como comodatário. Um na central e outro num bairro lá. Eu não vou dizer o nome da cidade não, nem o bairro. Vá. Eu morava lá sabe Campinas? Região metropolitana de Campinas. Região metropolitana de Sorocaba e Piracicaba. Região metropolitana de Piracicaba. Eu morava numa cidade ali entre essas regiões. Não vou dizer não o nome da cidade. Então, rapaz, é corrupção, é interesse, é politicagem, é conchavo. E os outros anciãos, por que não fala nada? Porque vai botar os dele também. E o cooperador, por que não fala nada? Porque vai arrumar uma boquinha para ele também. Sabe como é que é? Então ninguém fala nada. Então é o seguinte, eles combinam entre si, você faz aí, e eu também arrumo os meus aqui. Então dividem entre eles para fazer tráfico de influência e interesse, sabe? Aí você vai denunciar por exemplo, cooperador
por exemplo, na regional, que é Sorocaba, você vai denunciar o ancião em Campinas, na regional de Campinas. Não, Piracicaba pertence a Campinas, a regional de Campinas. Piracicaba é subordinada a Campinas. Então, já Sorocaba não, Sorocaba é uma regional. Sabe? Então aí você vai denunciar. Olha, tem um ensinamento aí que o comodatário não pode ter carro e que e não pode ficar mais de 5 anos. Só que tem um filho de ancião lá, tem uma filha de ancião lá que tem isso. Você vai denunciar, você vai perder você vai perder a liberdade. Porque é corrupção, corrupção. Tá? Conheço cooperador que se separou da mulher e é músico. E é músico. Tem liberdade na igreja, toca. Só não, ainda não está pregando, né? Mas lidera para fazer construções na igreja, manutenções, esse negócio. E essa parada divorciada de caso flagrante, que todo mundo ficou sabendo. E tem liberdade na igreja. Mas ele é um sujeito eloquente, respeitado, sabe, tinha dinheiro. Sabe, rapaz, Então, o seguinte, para os poderosos não acontece nada, pode fazer o que quiser. Já para o pobre, o mancebo pobre e sábio, chicote. Aí vai o ensinamento, né? Isso atrás. Conheço vários casos, rapaz. Coisas terríveis. Olha, eu conheço um irmão que fornicou com a mulher, com a namorada, né? Ele era solteiro, ela também. Aí eles namoraram, aí ele fornicou com ela. Só que ele casou com ela depois, né? Ele ficou 17 anos sem liberdade. Ele era músico, tocava trombone. Ficou 17 anos sem liberdade. Mole? 17 anos. Aqui eu não tô defendendo, não estou entrando no mérito, só estou dizendo a safadeza, sabe? Conheço vários casos por exemplo, conheço um ancião que era do Paraguai, estava no Paraguai, aí teve um problema lá por causa de dívida, aí ele voltou para o Brasil. Ele era ancião lá, porque o único cargo que você muda, que você não perdia o ministério era de ancião, se você mudasse de cidade. Se você fosse cooperador de jovens, se você mudasse de cidade, se você não fosse bem influenciado, você perdia o ministério. Esse ancião teve problemas lá no Paraguai com dívida. Aí ele veio para o Brasil, São Paulo. Aí chegou com o ministério. Mas o que aconteceu? Ele teve que falar para toda a irmandade da cidade o caso assim, assim, assado. E passou um tempo para atender. Entendeu o que eu quero chegar aqui? Entendeu? Entendeu aqui o Rei da Glória? É o Rei da Glória, rapaz. Você viu o caso atual, o Rei da Glória, que já chegou, já sentou no púlpito, já entrou no segundo santuário? É o Rei da Glória, rapaz. É puro tráfico, corrupção, tráfico de interesse, conchavo. Entendeu? Eu conheço vários casos por exemplo, quem tem mais de 20 anos para trás, se você tivesse alguma briga com o ministério, ou com o irmão, ou tudo, você era obrigado a subir lá em cima, no microfone da testemunhança, e pedir perdão para a irmandade, e contar quase e se reconciliar com a igreja. Você não bastava só se você brigasse com o ministério, ou tivesse fosse cooperador de jovem, auxiliar, enfim. Se você tivesse alguma coisa e fosse pública, você era obrigado a se reconciliar com a igreja, lá no púlpito, lá. Entendeu? Você tem que pedir perdão, não é já chegar testemunhando, não. Já chega te subindo no púlpito e testemunhando, contando obras, falando xalamanaia. Entendeu? Rapaz, eu conheço vários casos vários casos assim que
que irmão perdeu, foi sentado no banquinho. Lembra do banquinho? Lembra do banquinho? Qualquer coisa você ia pro banquinho, rapaz. 20 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, qualquer coisa você ia pro banquinho. Você congregava na sua comum. Ora, antigamente o negócio era tão, 20 anos para trás, que quando você ia congregar numa igreja e tivesse lá dois anciãos velho, 3 diáconos, uns três cooperadores de jovem, todo mundo já sabia que hoje tinha. Que alguém ia ouvir. Sabe? Era dito feito. Todo mundo olhava para o banco da frente. Se tivesse lá uns 5 ou 6 ministérios, todo mundo já sabia que tinha. Alguém ia ser chamado. E era mesmo. Sabe? Era mesmo. Aí, quando você chegava para congregar, se fosse com você, quando você chegasse para congregar, vinha alguém no seu ouvido e dizia: ó, irmão, depois do culto aí a gente precisa... O irmão não vai embora não, que a gente precisa conversar. Era, sabe? Isso aconteceu comigo uma vez. Ia acontecer comigo uma vez. E não era porque eu fiz nada de errado, não. Porque eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre soube o que estava fazendo, mesmo novo de graça. Mas era uma coisa lá que não tinha nada a ver. Então, quando você chegasse, se você brigasse com o ministério, isso e aquilo, quando você chegava na igreja, alguém vinha, ou o porteiro, ou o cooperador de jovem, ou um irmão, e alguém vinha no seu ouvido, no banheiro, no corredor, dizia: irmão, depois do culto, não vai embora não, espera um pouco, é que a gente precisa conversar. Podia saber que tinha... rapaz. Isso era com pobre coitado. Comigo fizeram isso uma vez, mas nunca mais se meteram mais. Nunca mais. Porque parece que eu já nasci com a lança na mão, sabe? Sabe aquela lança lá do... Lança do... Que os Esparta não, que o Filipe era o pai de Alexandre, imperador. Foi o primeiro sujeito que inventou uma lança de uns 4 metros de comprimento, para o inimigo não chegar perto, sabe? Então os inimigos tinham lança de 1,5 m, 2. Aí ele inventou uma falange de lança de 4 metros de comprimento. Na primeira, já... Sabe? Então eu já nasci com uma de 4 metros de comprimento. Na primeira nunca mais eles vieram. Falou: opa, esse Paraíba não é bem assim não, como a gente estava pensando. Tá? Então era assim, rapaz, era assim antes, qualquer coisinha você ia. Você era mandado esperar depois do culto, o pessoal te chamava para conversar, os bastardos. Tá? Hoje, agora que depois dessa dissidência aí se reunir de novo, hoje aqui vai ser a perna abriu, a porteira abriu, passou um boi, passou uma boiada. Agora esse pessoal aí da CCA, que batizou lá, saiu da CCB, foi para a CCA, batizou de novo, vai voltar. Batizou lá de novo, vai voltar. Sabe? E é bem provável que eles aceitem. Que eu acho que eles vão dizer assim: o batismo lá não vale mesmo, que era... Lógico que eles não vão falar isso publicamente, né? Que o pessoal lá... Então batizaram lá. Olha, quer dizer, esses corruptos do ministério, esses filhos da escrava, porque Abraão, nasceu 2 filhos de Abraão, né? Que nem a Sara lá. Tinha tem o herdeiro e tem o filho da escrava. Sabe? Esses bastardos do ministério, filho da escrava, filho da agoureira, semente adulterina, eles criam os problemas, os escândalos, e depois ficam se reunindo para tentar resolver. Sabe? Porque é tráfico de influência, corrupção. Tem várias injustiças, rapaz. Várias injustiças no meio do povo de Deus. Sabe? Sabe que tem aqueles irmãos que não tem muita paciência, né? Não tem paciência
Na verdade, paciência quase ninguém tem, né? É bem pouca. Mas eles chutaram, quebraram o pau da barraca, chutaram, né? Tentaram fazer justiça com as próprias mãos, né? E você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Na graça de Deus, você não pode. Não pode porque está escrito aqui, ó. Minha é a vingança, diz o Senhor. Tá? Eu falo essas coisas aqui, mas eu não peço para ninguém fazer vingança. Porque se eu pudesse, eu mesmo fazia, rapaz. Eu mesmo fazia. Mas está escrito aqui, ó. Minha é a vingança. Sabe? Então, porque tem muito irmão que tentou fazer justiça com a própria mão. Você não consegue fazer justiça com as próprias mãos, pô. O mal que você pode fazer, o que você vai fazer? Vai entrar na justiça para resolver uma causa? Eu detesto irmão entrando na justiça contra outro irmão. Se eu tivesse aquele poder lá do Elias, eu arrancava a cabeça de quem me ameaçou, rapaz, processar. Ou quem entrou na justiça contra outro irmão. É uma coisa nojenta, sem vergonha. Um irmão ameaçar outro irmão, processar uma causa espiritual. Você está dentro de uma graça que é espiritual. Porque a graça de Deus é espiritual. E você entrar numa questão espiritual, resolver uma questão espiritual na justiça, no Supremo, no Tribunal de Justiça, na primeira vara, no STJ, no Tribunal Regional. Cara, não tem vergonha não, safada. Não tem vergonha não, pilantra. De tentar resolver uma causa espiritual entre um povo religioso que se diz religioso. Com que cara, o pilantra? Você vai parar na frente de um juiz para resolver uma causa? Imagina o juiz lá dizendo, nossa, esse povo aí é religioso e vem aqui resolver causa deles. Toma vergonha, pilantra. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Pelo menos tenha vergonha. Se não é crente o suficiente, mas toma vergonha na cara. Imagina um juiz lá, o pessoal lá do tribunal, tentando resolver uma causa de pessoas que se dizem crente. Ah, vá ser hipócrita nos quintos dos infernos, rapaz. Toma vergonha na cara. Oxe. É, rapaz. Então, muita injustiça no meio do povo de Deus. Muita pilantragem. Sabe? Então, muita gente não aguenta, aí vai fazer justiça com as próprias mãos. Sabe? Mas não é para fazer justiça com as próprias mãos. Porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. O Senhor exalta e o Senhor abaixa. Tá? Está escrito aqui. Dizem que o tempo é o Senhor da razão. Em muitos casos é. Porque o tempo, quando acontecem as coisas, sabe, cada um paga. Vai sofrer as consequências. É só você ler isso aqui, você vai ver que quem se exaltou caiu do cavalo. Foi destruído. Foi lá assim em Siló. Foi lá assim em Jerusalém no tempo que eles foram levados em cativeiro. Por que eles foram levados em cativeiro? Porque pecaram. Porque pecaram muito daqueles pilantras lá, nunca mais voltaram na terra. Morreram lá. Aliás, não foi só pecadores que não voltaram na terra, não. Teve muita gente que não voltou sendo gente boa. Foi enterrado lá hoje é Babilônia, lá perto de Babilônia. Foi enterrado lá. Se eu não me engano, Daniel foi tá enterrado lá no Irã. Porque o Babilônia é terra entre rios, né? Ali entre o Irã e o Iraque. Tem o Tigre e tem o Eufrates. E tem Suzã. Suzã ficava entre o Tigre e o Eufrates. Se eu não me engano, o Daniel foi enterrado lá em Suzã. Está enterrado lá. Tá? Que Babilônia e Suzã era a capital do Império Persa. E Babilônia era a capital dos caldeus. Só que quando o rei persa tomou todas as terras, fez a capital em Suzã. Tá? Se eu não me engano, o Daniel tá sepultado lá. Tá? Então, muita gente, houve muitos irmãos que tentaram fazer vingança com as próprias mãos.
Não faz, rapaz. Não faz por quê? Porque o Senhor Deus disse assim, ó. Não adianta você tentar fazer vingança com as próprias mãos, porque o Senhor Deus falou assim. Porque o Senhor foi que deu crescimento. Ele que fez prosperar. Que nem diz aqui Isaías. Mesmo tu, Israel, se vocês for tanta gente que nem a areia do mar, mas só um remanescente será salvo. Porque foi o Senhor que fez prosperar. O Senhor enriquece, o Senhor empobrece. Ele exalta e ele abaixa, ele humilha. Não fez assim com Nabucodonosor? Não fez Nabucodonosor comer capim? Não vai fazer esses pilantras do ministério comer capim? Tá? Vai pra cova. Aí, pandemia aí, cadê? Tá curando esses vermes? Então tem muita gente que vê todas essas injustiças. Não é fácil mesmo, é impossível, é quase impossível. Né? O negócio é você vê tanta injustiça, sabe? Tanto maldito ensinamento aí que quanta gente que foi pro banquinho e chorou e foi ameaçado de perder ministério, perder cargo e chorou, ficou sem liberdade. Irmão que não pôde tocar em tal lugar, que não pôde tocar um instrumento que queria. Quanto irmão aí que não pôde tocar o instrumento que queria, rapaz? Ele sonhava, ele queria tocar um bombardino, os pilantras do ministério não deixavam ele tocar bombardino. Quanto irmão aí que queria tocar sax, os pilantras do ministério não deixaram. Outros queriam tocar violoncelo, outros queriam tocar acordeon, outros que... Enfim, quantos que tentou, não pôde tocar um instrumento que desejou, sabe? Porque por causa de uma bosta de ensinamento, uma merda de ensinamento desse que esses caras impuseram aí. Quantos ensinamentos malditos que não vale bosta nenhuma que caíram por terra? E quem botou esses mesmos pilantras que hoje estão aí? Sujeito aí que tá é velho de ministério, rapaz, tá 50 anos de ministério aí, 50, 60 anos. Quanto irmão aí que foi chamado a atenção lá na salinha, lá num canto onde ninguém viu, por coisas assim mínimas. Coisas que nem eram pecado, nem eram transgressão. Coisas que nem transgrediam a Bíblia. Nem transgrediam, nem passavam nem perto. Como é que você pode ser açoitado se você não transgrediu a Bíblia? O ministério punha os malditos tópicos de ensinamento deles, aí você transgride e aí eles querem te açoitar, te chamar a atenção, te ameaçar. Quanta gente que foi chamada a atenção por coisas quase nada, porque não transgrediu a Bíblia, não é pecado nenhum. E agora estão aí. Então, aí, olha lá, mais de 20.700 bastardos do ministério. Os covardes, ninguém tem coragem de falar nada, nem falar. Porque fazer, até tudo bem se você é um cooperador de jovem lá do Rincão, sabe? Se é um cooperador de jovem, um cooperador, mesmo sendo cooperador oficial, encarregado, dependendo da coisa, você não pode fazer, mas pelo menos falar, tenha coragem para falar. Né? Por exemplo, você é encarregado de orquestra, um irmão lá quer tocar um instrumento e você não tem coragem de defender ele numa reunião ministerial, sabe? Só porque lá tem um maldito ensinamento, um maldito tópico do diabo que não pode fazer aquilo. E você nem tem coragem de defender. Tudo bem, mudar até que seja mais difícil, mas pelo menos você mostrar botar a sua não é vida em risco, é tomar uma atitude de risco. Né? Rapaz, o ministério, você vê o bastardão lá, o faraózão lá, o crocodilo lá, ele tentando esnobar dos críticos, né? É porque ele acha que os críticos são poucos tem poucos seguidores, e aí eu principalmente, né?
Aí eles veem assim que eles têm um culto e falam para 300 mil, aí depois dá 1 milhão de visualizações, aí tem mais os 20 mil do ministério persuadindo. Eles confiam que. Lembra de antigamente que o Davi falou? Antigamente um rei se confiava no exército, né? O rei de antigamente se confiava no exército e nas cidades muradas, né? A confiança deles é nisso, né? Se você ler aqui, largar de ser preguiçoso ler aqui, você vai ver que antigamente os reis, eles confiavam num grande exército e confiavam nos muros da cidade, né? E depois, o que é que eles faziam? Eles abasteciam a cidade de comida. Ó, Jerusalém, ó, vou contar só abrindo parênteses aqui, contar uma curiosidade. Babilônia, além daqueles muralhas, aquelas muralhas que iam até o céu, eles tinham comida dentro da cidade para 20 anos. Para 20 anos. Então, Babilônia, além dos muros enormes, altíssimos altos, e o exército, eles tinham comida dentro da cidade para 20 anos. Então isso quer dizer que um exército para chegar, cercar a cidade e tudo, tinha que ter um exército enorme e comida para 20 anos também. Porque quando você cercava uma cidade, o único jeito de... Quando a comida da cidade acabasse, o que aconteceu com Samaria, que a cabeça do jumento chegou lá uma inflação terrível. Então quando a comida da cidade acaba, ou você morre de fome dentro da cidade, ou você abre a cidade para o inimigo e tenta fazer uma acordo. Mas como é que você vai vencer uma cidade que tem comida para 20 anos? 20 anos que a comida vai se acabar. Então os reis antigamente eram assim, eles faziam isso. Eles abasteciam a cidade de comida, lenha e água, né? Porque lenha para aquecer, para cozinhar as coisas e tudo. Eles confiavam na comida da cidade e nos muros da cidade o exército. Sabe? Era assim que eles confiavam. Os sacerdotes, Jerusalém foi assim. Jerusalém se rebelou e aí, contra o Império Romano já dominava Jerusalém. Eles se rebelaram e aí o Império Romano foi 1 ano e meio planejando para tomar a cidade de volta. Aí o general romano trouxe lá um baita exército, porque era Império Romano, não era qualquer coisa. Aí veio e tomou a cidade de volta. Então os reis, eles confiavam nisso, no exército. Então o que é que o ministério confia hoje? Você vê que os bastardos lá do bairro, você vê o bichão lá, ele fica até tentando tirar sarro dos críticos, porque os críticos são poucos, né? E principalmente eu, que sou, né? Você vê, é o seguidor, quase não tenho nada. Então eles ficam esnobando, porque eles têm milhões de visualizações do culto online, e tem milhares de cooperador, e tem milhares de cachorrinho na coleira, sabe? Esses puxa-saco que estão na coleira aí, latino. Eles confiam nisso. É o que a Bíblia fala de nações.